E o Paulo Turra também falou sobre o grande personagem da partida de ontem, eleito o PAN da partida, com algumas ressalvas, né? Linhares Júnior e Dalk votaram no Fernandinho. A TT deu o voto de Minerva para eleger o Vitor Bueno, o melhor em campo, o PAN da partida, nessa vitória do Atlético diante do Botafogo. E ele falou sobre o Vitor Bueno, até foi curioso, porque ele disse que o Vitor Bueno, se o treinador do Real Madrid, o Ancelotti, estivesse no treinamento do Atlético anteontem, antes da partida contra o Botafogo, contrataria o Vitor Bueno pelo nível que ele fez no treino. E o Paulo Turra agora fala sobre esse assunto. Eu falei para ele quando ele entrou e falei assim, faz o que tu fez no treino de ontem. O Vitor Bueno é um jogador diferenciado, inclusive o gol que ele fez hoje de perna esquerda é muito parecido com aquele golaço que ele fez contra o São Joséense lá, só que lá foi no ângulo, essa aqui foi no chão, mas foi os mesmos movimentos. É mais um jogador que o Atlético tem com muita qualidade. Então, assim, como o time oscila, não só o Vitor Bueno, como todos os jogadores oscilam, mas o mais importante é que, se tu vai ver o nível do Vitor Bueno esse ano, está sendo de excelência, está sendo de 7 para cima. Então, pronto, dentro da minha ideia e dentro do momento que nós estávamos no jogo, eu escolhi ele e conversei com ele, passei as orientações para ele e ele entrou espetacularmente, muito bem, e deu a sua contribuição, como todos, para essa vitória muito importante. Tá aí o Vitor Bueno sendo eleito PAN da partida não à toa, né? Fez mais um golaço ontem. Vitor Bueno dá pra chamar ele de Dodô do Atlético, né? Porque ele tá fazendo golaço toda hora. Toda hora não, né? Ele tem 5 gols na temporada. Dodô, o artilheiro dos gols bonitos. Jogou no Botafogo, jogou no São Paulo. Paraná Clube também. Outro dia até ele estava comentando um jogo lá no YouTube do Campeonato Paulista, né? Eu mandei uma mensagem lá. Ele falou, Linhares narrou muitos gols meus. E eu narrei mesmo. É verdade, é verdade. E o Vitor Bueno já fez pelo menos 3 golaços esse ano, né? Teve o gol de cobertura contra o Foz do Iguaçu, contra o Azures, não me lembro bem, no Paranaense, na Arena. Teve esse golaço de ontem e teve o gol contra o São Joséense, que o Paulo Turra lembrou bem também, um golaço lá no Pinhão, chute de esquerda na gaveta. E foi o Vitor Bueno, o escolhido pelo Furacão, para falar na coletiva de imprensa também. Ele analisou a partida, 8ª virada do Atlético, impressionante o número, o time que mais virou partidas na Série A do Brasileirão nesse ano. Mais um grande jogo da equipe num todo. Mesmo antes dos gols, nossa equipe, creio que estava melhor na partida. Eles ainda não tinham quase chutado no gol, acabou sobrando ali com o Tiquinho. Ele fez 1-0 e depois, num chute totalmente despretensioso, acabou desviando de 2-0. Mas a nossa equipe está criando casca, é uma equipe forte, mas não só físico, mentalidade também que está se criando aqui dentro, um grupo muito forte, muito unido, que sabe o que quer e sabe o que almeja na temporada. Então, esses jogos, principalmente dentro de casa, a gente não pode deixar escapar. E hoje, mais uma vez, mostrou a força do grupo, pude entrar, ajudar a equipe a fazer mais uma virada sensacional e histórica. Não é fácil virar contra uma equipe, contra o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, e que vem muito bem. Então, todo mundo de parabéns. E aí também tem o Vitor Bueno falando sobre a questão dele ser reserva, né? Querendo mais espaço, querendo buscar a titularidade do Atlético. E ele é um dos poucos jogadores que tem um discurso que você olha e fala, pô, esse cara fala o que pensa, né? Porque o Vitor Bueno falou pra gente, com exclusividade na Jovem Pan News, após a conquista do Paranaense, que queria ser titular, que achava que tinha feito por merecer. Ele tinha ficado fora do jogo de estreia da Libertadores contra o Alianza Lima. Ele é sincerão, ele é um cara que ele fala o que ele pensa e ele diz que ele quer ser protagonista desse Atlético, claro que entende que o coletivo é o mais importante, mas que se ele for individualmente muito bem, ser protagonista individualmente, o coletivo vai só ganhar com isso. Legal, fico contente, mas ainda não satisfeito, muito pelo contrário, quero ajudar muito mais, poderia até ter ajudado muito mais, bastante jogos que não entrei, que poderia ter ajudado, então é isso, acho que esse é o pensamento. Claro que é coletivamente, mas se o individual pensa sempre em ser protagonista, eu acho que cresce o coletivo. Então essa é a minha mentalidade, pelo menos. E quando entrar, reverter essas partidas, jogos grandes, que assim com certeza mais oportunidades virão. E independente de qualquer coisa, trabalhar sempre, respeitar a decisão
do treinador, decisão daqueles que estão acima de nós, mas sempre pensando em jogar e ajudar a equipe. Legal esse discurso, né, Jana? É um cara que... Mas é que a gente percebe, né? É até difícil, porque eu também acho que o Vitor Bueno merece ser titular do Atlético. Mas os jogadores que vêm entrando e vêm ganhando seu espaço, como o caso do Christian, vem mostrando, vem fazendo também por merecer, né? Vem fazendo grandes jogos, vem fazendo golaços. Tem o Terans ainda, que é uma referência técnica, não estava 100% ontem, né? Acabou não sendo escolhido desde o início da partida, mas eu acho que é um time que todos os jogadores, eu acho que essa é a grande diferença, né? Porque eles entram e mudam a atitude do Atlético na partida, eles entram para brigar por espaço nesse time, então entram com aquele ímpeto, com aquela vontade de ajudar realmente, né? Entre esses jogadores, o Fernando, que acabou ganhando a posição com a saída do Pedrinho, que parecia um talento escondido, né? Porque ele não tinha sequência, não vinha ganhando muito espaço, porque justamente o Pedrinho era o dono da posição, e é absurdo também o jogo que ele fez ontem, contribuiu demais para que o Atlético conseguisse esse resultado, né? Ele tem uma capacidade de disputar a bola e aproveitar o drible curto, que é uma característica dele, para conseguir ajudar o Atlético, tanto com o drible quanto nos passes, né? Acertou 80% dos passes, cruza muito bem a bola, então parece que todos estão em sintonia, né? E mesmo quando o Paulo Turra faz modificações, todos sabem o que é para fazer. Que nem ele falou, né? Quando o Vitor Bueno foi entrar, ele simplesmente avisou: faz o que você fez no treino, né? Então estão todos muito bem conversados, e por mais que o Vitor Bueno cobre também esse espaço como titular, de uma forma, claro, muito sincera, mas também muito educada, ele entende, né, a forma como o Paulo Turra monta o Atlético e a estratégia que ele vem utilizando em cada partida. Então é difícil mesmo, parece que falta espaço no time para tanta gente, né? Opinião aqui do ouvinte, o Guilherme Avelar. A males que vem pra bem, esse Fernando joga 3 vezes mais que o Pedrinho com os pés nas costas. E opinião também do nosso ouvinte atleticano, o Diego Antônio. Vitor Bueno não pode ser reserva desse time. Mais uma vez entrou e mudou o jogo. O Flashback também tá por aqui, ele que é atleticano. E ainda complementando o que a Jana falava, de que os reservas entram e acabam fazendo cada um seu papel e melhorando a qualidade do time. Eu acho que isso é o resultado também da manutenção do elenco do ano passado, que a gente tem que ressaltar que é um time que está junto há mais de um ano, né? É diferente, por exemplo, de outras equipes que virou o ano, montaram os elencos a partir de agora. O time do Atlético tá jogando junto, e esse entrosamento, independente se o cara seja titular ou reserva, é nítido que quem entra, eles se conhecem. Mas assim, o trabalho continua também, né, eu Linha? já falei porque isso o Paulo aqui, Turra estava na comissão técnica. Eu já falei isso aqui uma vez, não sei se foi numa jornada ou aqui mesmo no Bate-Pronto. E se você conversar com o Paulo Turra, e ele vai concordar com isso que eu vou falar aqui. O Atlético não tem jogadores que eu acho que o Paulo Turra considere titulares e reservas. Ele tem um time titular de mais ou menos 17 jogadores aí. São os caras que ele roda no time normalmente. E ele já falou isso. Então, assim, o Vitor Bueno, porque ele tá no banco, ele não é um reserva. Ele é um titular que tá lá esperando a hora de entrar para fazer a parte dele no jogo. O Madison também é um cara que tá ganhando espaço, ele tem entrado constantemente, talvez... Dependendo do contexto da partida, né? O Fernando era um cara que tava meio escondido. Assim, o Pedrinho era um fenômeno, né? Porque o Pedrinho jogava todas, poupava o time, só ficava o Bento e o Pedrinho. É verdade. Aí os outros descansavam e tal, né? Então, assim, Pablo, Vitor Roque, esses caras não tem uma definição de titular e reserva, entende? Então, eu acho assim, o Paulo Turra... Pablo e Vitor Roque, ele definiu, né? Joga os dois, né? Mas assim, Terans, Vitor Bueno, Christian, Alex Santana, Canóbio e tal, todos esses caras aí, eles são titulares na visão do Paulo Turra, só que ele não pode escalar 17, 18 jogadores, ele pode só pôr 11 em campo. Olha o banco do Atlético ontem: Madison, Hugo Moura, Alex Santana, William Bigode, o Coelho. O William, por exemplo, é outro. William. Né? E eu não tô citando o Kaique Rocha, porque voltou agora, foi relacionado ontem, porque o Pedro Henrique teve dores musculares e não jogou.
Mas o Kaique Rocha jogava na Itália e foi titular do Inter ano passado em alguns momentos. Que ele estava emprestado pro Internacional de Porto Alegre. Então, assim, um cara que veio pra jogar, inclusive quando foi contratado, tinha a expectativa de que ele viesse pra tomar conta da posição. Aí o Zé Ivaldo acabou tomando conta, teve a lesão no tornozelo e tudo mais. Mas é o que entra naquele discurso vencedor do Atlético desde o início do ano. Querem conquistar um título grande na temporada 2023 e pra isso você precisa de um elenco. Exato. Certo? Eu acho que é possível, assim, pelo que o Atlético vem mostrando. É claro que nem sempre vai ganhar, né? O Turra até avisou isso. Às vezes a virada não vai vir, às vezes o resultado não vai vir. Depende não só da capacidade do Atlético, mas também do adversário, né? Nem sempre o Atlético vai ter essa capacidade de conseguir virar e mostrar um jogo melhor do que o seu adversário. O Campeonato Brasileiro é muito longo, enfim. Mas eu acho que pensando em mata-mata, eu acho que o Atlético tem grandes possibilidades, né? Porque vem ganhando jogos, vem mostrando esse poder de reação, pode ir longe nos seus objetivos com a força que vem demonstrando, né? Principalmente essa questão de resiliência que ele fala bastante, né? Porque querendo ou não, por mais que o Atlético seja um elenco muito bem entrosado, fechado, que tenha condições de fazer alterações sem perder a qualidade, né? Mesmo utilizando jogadores que acabam entrando depois nas partidas, o elenco como um todo, ele parece que tem essa mentalidade muito parecida, né? Todos realmente acreditando que o resultado pode vir independentemente da situação do jogo, né? Se o time tá perdendo, se o jogo tá disputado, enfim. O Atlético tem essa capacidade mesmo de acreditar e de ter esse olhar vencedor.